provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém, e não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há. Diga isso, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas, elas sempre virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Se você puder, cante essa melodia. Enquanto nosso amigo aqui resolve aqui o computador, eu queria me apresentar. Inicialmente eu quero agradecer, né, na pessoa da Jaqueline, que eu sempre falo de tia Jaque, que eu a conheço há muito tempo, e a conheci como professora,
e sempre admirei a forma como ela se relaciona. Isso sempre me cativou. Então, a tia Jaque fica esse carinho assim, para demonstrar. Então, eu quero agradecer à igreja, ao pastor, as irmãs pela confiança, pelo convite, e dizer que para mim é uma honra, um privilégio e uma grande responsabilidade estar aqui para compartilhar com vocês sobre um tema tão importante nos dias de hoje. Meu nome é Flávia, as pessoas falam que eu sou Flávia Pires, porque o meu marido é conhecido como Zil Pires, né? E aí ficou o nome Pires. Todo mundo me conhece assim, mas ninguém sabe que também é um sobrenome do meu avô, que é Pires. Então, eu sou esposa do Zil, sou mãe da Júlia e da Liz, congrego e sirvo ao Senhor aqui na Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, e ainda não acostumei com essa coisa de escritora, porque esses livros eu considero que não são meus, né? Foi o Senhor que me deu. Na verdade, o primeiro livro que está ali, chamado Confie, Caminho com Deus, é um devocional no livro de Salmos, e que quando iniciou a pandemia, né, em 2020, eu lancei um desafio bíblico na internet, ali através do Instagram, convidando as mulheres para a leitura do livro de Salmos, no momento que estávamos todas tão ansiosas e preocupadas, e comecei a compartilhar numa linha de transmissão via WhatsApp essas mensagens. E ao final de 2 meses e meio, eu percebi que eu tinha um livro que não podia ficar apenas com 250 mulheres. Ele precisava alcançar aqueles corações que o Senhor trouxesse. Então, assim surgiu a Flávia Escritora. Então, tá ali. A gente também tem um livro de poesias cristãs e um planner, que é uma agenda atemporal, que traz também devocionais, com a intenção, né, de que todos os nossos dias, né, o ordinário da nossa vida, seja traçado na agenda do Senhor. E assim a gente vai experimentar o extraordinário. Sem mais delongas, eu vou repetir a frase da tia Jaque: aguentem firme, porque ela me pediu uma palestra. Então, a gente vai se alongar um pouquinho com o conteúdo, mas eu oro ao Senhor e eu sei que Ele há de falar, porque os louvores já testificaram o que a gente vai ouvir aqui. Tá? Então, esse tema, ditadura da beleza, cuidados com o corpo, seus efeitos e impactos e a nossa identidade. Vocês já prestaram atenção? Porque às vezes a gente acha que não estamos sujeitos à ditadura da beleza. Eu não sei se vocês já pensaram assim: isso não me atinge. Só que, na verdade, ninguém está imune. Nós somos mulheres. E aí a gente pensa assim: quem eu sou? Você já pensou? Você sabe se definir? Quem é você? Apenas o seu nome, sobrenome, sua identidade, seu CPF, sua certidão de nascimento, sua família, aonde você trabalha, quem você serve? Quem é você? Essa é uma pergunta que a gente precisa saber responder, né? E, na verdade, Deus nos criou, Ele nos criou com características próprias. Ele nos criou com cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, características de personalidade que nos definem. Todas nós aqui somos únicas, diferentes de cada uma. Temos aquilo que nos define, temos aquilo que nos caracteriza, temos personalidade, temos traços de fisionomia, né? Temos trejeitos. Só que a ditadura da beleza, muitas vezes, nos desvirtua daquilo que Deus nos criou para ser. E você já se enquadrou alguma vez em algum tipo de beleza? Ou será que tem alguém aqui que se ache imune? Porque tipo de beleza? O que é beleza, na verdade? E aí a gente vê aqui esse conceito de que beleza é um conceito social, frequentemente é resultado da intersecção de diversos fatores biológicos, sociais, climáticos, ambientais e históricos. Em cada país existe uma beleza diferente. A gente vai entender isso. Cada país tem o seu padrão de beleza. Cada país considera, de acordo com a sua cultura, o que é beleza para eles, né? Então, assim, beleza no dicionário tem esse conceito. É aquilo que desperta sentimento de admiração ou consideração. E às vezes a gente admira uma pessoa e a gente acha ela linda. E aí outra vira e fala assim: nossa, mas eu não acho.
Porque beleza não tem a ver com aparência, tem a ver com estima, com cultura, tem a ver com admiração, tem a ver com relacionamento, tá? Então a gente vai perceber isso. Por exemplo, lá na Tailândia, as mulheres colocam argolas no pescoço para que ele fique mais alongado, né? E para eles isso é um padrão de beleza, né? Então a gente tem turistas que quando vão para lá fazem foto com essas argolas e tal, para tirar foto, para registrar, colocar no seu álbum de retrato. Esse é um padrão daquela cultura, algo que a gente não tem aqui no Brasil, né? Se vocês prestarem atenção, na Inglaterra, isso também, né, aconteceu no Brasil, lá atrás, colonial, as mulheres europeias também, elas usavam espartilhos, né, e isso foi moda, né, há muito tempo atrás, para a cintura ficar bem fina. Porque esse era o padrão de beleza europeu, né, que com a colonização chegou até o Brasil. E a moda, ela muda tanto, né, gente, que ela vai se reinventando. Essas duas imagens que vocês veem aqui já são atuais, né, porque as pessoas já estão usando isso agora com sobreposição e tal, e acha que tá legal nessa moda, né, e coloca o corpete, coloca um espartilho por cima. Então a moda, ela se reinventa, né, e a gente vê uma mistura de padrões, de tipos, né, de beleza. Na China, antigamente, muito antigamente, o padrão de beleza para a mulher era aquela mulher que tinha o pé pequeno. Eu brinco com a minha filha, se você estivesse na China, Júlia, não tinha jeito para você, não. Porque para eles, o pé pequeno era o pé bonito, né? Era de uma mulher bonita. E as mulheres enfaixavam os seus pés, fraturavam os seus ossos, para se enquadrar num tipo de beleza. Hoje isso praticamente não existe mais, né? Nem lá na China. Mas esse era o padrão daquele país. Hoje, os homens também se enquadram em tipos de beleza. Os homens hoje se cuidam, né? Eles cuidam do estilo, da roupa, eles usam a roupa da tendência, da moda, eles cuidam da barba, do cabelo. Gente, uma infinidade de produto para barba, que eu fico imaginando, meu Deus, para que isso? Né? É muito produto, são cuidados, eles cuidam da calvície, né? O meu não aderiu a essa moda, eu acho que nem teria jeito. Mas os homens também estão se cuidando do seu exterior, cuidando do seu corpo, cuidando, né, da sua aparência. E aí a gente vê como que isso muda. E é muita mudança. Olha só, 1960 no Brasil, tá? Isso aqui. Essa era a moda. Aí a gente vai para 1970, né? Aí já começa a mudar, né? Vai ficando mais slim. 1980 tem uma revolução, né? Olha só como que muda a roupa. 90, a gente já vê aí o blazer, tá na moda de novo, não é? Tá tudo voltando. Aí vem os anos 2000, né? Entra o cropped. Vem 2020, 2022 e a gente está aí com uma moda mais jovial, né? Mais básica, meio masculina também. Né, e a gente vê essas mudanças acontecendo. Então, eu quero te perguntar, tem como a gente se enquadrar em algum tipo de beleza? A beleza é estática? Ela muda, ela não muda? Olha quanta mudança a gente vem vivenciando ao longo do tempo, né? E a busca por se enquadrar em um determinado tipo, ela é tão sutil, gente, que você acha assim, não, isso não me atinge. Eu estou imune, eu não vivo isso, eu nem ligo para a moda. Mas, de repente, você se percebe fazendo mecha no cabelo, fazendo o corte do ano e na cor da tendência do próximo verão. Não é não? De alguma forma, né, o padrão e o tipo de beleza que a mídia impõe chega até nós. Chega até nós, não tem jeito. Tá? E aí, qual é o seu estilo? Que estilo você tem seguido? O que define para você como se comportar? Como se vestir, como se portar, qual a postura, como falar, porque beleza é um todo. Beleza não é a cor de um cabelo, a cor dos olhos, beleza é um conjunto. É como a gente aparece, é como a gente se sente, é como a gente se vê. E aí, gente, quem determina o padrão de beleza que nós estamos seguindo? Estamos nós inseridos nessa ditadura? Quem determina? De onde vem isso?
É da mídia? É do materialismo? Porque hoje as pessoas são materialistas. É muito mais importante o que você tem daquilo que você realmente é. É o individualismo? Será que nós estamos vivendo a nossa vida autocentradas? Olhando para dentro, olhando para o eu, para o nosso benefício próprio? Será que o que importa é aquilo que eu quero, que eu almejo, onde eu quero alcançar? Ou eu vivo em comunidade? Ou eu vivo no reino de Deus? Qual é a motivação daquilo que me define? O exibicionismo? Queremos impor aquilo que somos com aquilo que transparecemos para as pessoas? Usamos máscaras? Superficialidade? Estamos só pensando na aparência, só no exterior, né? Só no raso. O que tem definido quem você é? Você já se perguntou quem sou? Se você identificou quem você é, o que você precisa fazer? Qual é a motivação da sua vida? E aí eu quero focar mais na mídia, porque a maior influência que a gente recebe hoje, ela vem da mídia. Então, às vezes, as pessoas se espelham aí nas atrizes de cinema, né? Nas atrizes de TV, né? Nos atores, nos cantores. Gente, eles lançam moda, eles lançam tendência, a gente só vai saber depois, mas vem deles. Numa amiga, talvez não está na telinha, não está na mídia, mas às vezes você está se espelhando em uma amiga, em alguém que você admira muito, né, que é referência para você. Ah, então isso é errado, Flávia? Não estou dizendo que isso é errado. Mas você precisa entender quem é você. Porque se você apenas se espelhar em alguém que possa ser até uma referência positiva para a sua vida, sem entender quem você é, essa pessoa vira um tipo de beleza que você vai buscar se enquadrar. E talvez aquilo não é para você, né? Será que estamos nos enquadrando em personalidades, em características? Porque às vezes você olha para uma pessoa extrovertida, sorridente, você não consegue ser assim, e aí você fala, e agora? Eu não quero ser assim, eu quero ser como a fulana, eu quero ser igual a Camila, né? Eu quero ser igual a Jaque. Nos espelhamos também em características que não temos. Às vezes, buscamos um padrão que não é o nosso, e isso nos deixa insatisfeitas. Somos magras, queremos ser um pouquinho mais gordinhas. Somos gordinhas, queremos ser magras. Temos o cabelo afro, queremos o cabelo liso. Temos o cabelo enrolado, a gente faz escova. A gente nunca está satisfeito com aquilo que nós somos. Que influência estamos debaixo, né? E a beleza, ela vai passar por essa palavrinha, aceitação. A beleza passa pela aceitação. Antes de você se sentir bela, você precisa se aceitar. Você precisa entender quem é você e aceitar as suas características, para depois valorizá-las, né? E aí, o que a gente vai entender aqui? Quando a gente não aceita algo na nossa vida, seja isso uma característica física ou de temperamento, a nossa autoestima, vai lá para baixo. E autoestima significa estima própria. Se eu não me aceito como sou e busco me enquadrar em algum padrão de beleza, que na verdade não existe, né? Eu vou começar a me depreciar. E a minha estima vai acabar. E a baixa autoestima, o que acontece? Ela destrói mulheres. Ela aprisiona mulheres. Porque nós ficamos desgostosas, sem brilho, sem cor, sem sonhos. Porque a gente está sempre numa constante busca por enquadrar em alguma coisa. Tá? E aí, a gente precisa responder de novo essa primeira pergunta, que pode mudar a nossa história. Quem somos? Porque se você não responde a essa pergunta, você não vai conseguir sair do lugar. E aí eu quero te falar, para que possamos cuidar do nosso corpo numa perspectiva correta, primeiro passo é identificar quem é você e se aceitar como você é.
e entender que Deus te criou desse jeito, com características próprias que te definem, com um temperamento que vai ser moldado por Ele mesmo e com uma missão a cumprir. Então, para a gente entender qual é a perspectiva do nosso corpo, porque a gente está aqui na igreja, né, a gente está servindo ao Senhor, mas a nossa vida, ela não é só espiritual. Ó, bate aí você, cutuca sua colega. Nós somos corpo, nós somos matéria, para viver aqui nesse mundo que jaz maligno. E se nós não vivermos aqui neste mundo com um cuidado correto a respeito do nosso corpo, numa perspectiva correta de como cuidar dessa matéria, nós estaremos sujeitos a errarmos nessa caminhada. Tá? Então a gente precisa cuidar do corpo. Por quê? Porque o reino de Deus não é somente espiritual. E é esse corpo que nos movimenta, que nos leva a cumprir a nossa missão, que nos leva a cumprir o papel de mulher para o qual nós somos chamados. É esse corpo que precisa ser valorizado para cumprir aquilo que Deus quer para nós. Então, como? Primeira coisa, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Esse é o primeiro passo. Entenda isso. Porque nós somos criados não para o nosso bel prazer, mas para a glória de Deus Pai. A Bíblia nos fala e nos apresenta uma verdade incontestável. Que verdade é essa? Que o fim de todo homem é ser criado para ser um adorador, como cantamos aqui, que glorifique o nome do Pai eterno. Tá? Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. Como? Primeira coisa, relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, não tem como. Segunda coisa, um relacionamento com a sua comunidade de fé. Por quê? Porque somos corpo. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele não vai vir buscar Flávia. A Bíblia fala que Ele vai buscar a noiva, a igreja do Senhor, uma igreja universal, que não é formada por denominações, mas é formada por aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro. É essa igreja que vai aos céus e viverá eternamente num corpo glorificado. Então você também precisa cuidar dos seus relacionamentos com o seu próximo. Nós somos seres relacionais. E o primeiro argumento e fundamento para isso está no nosso próprio Deus. Porque em Gênesis você vai ler: façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou para se relacionar conosco. Foi assim que Ele fez lá no Éden com Adão e Eva. E aí eles pecaram, desobedeceram, houve uma ruptura nesse relacionamento e Deus vem: onde estás, Adão? Só que Deus já veio e Ele já falou: onde estás, Flávia? Onde estás, Débora? Onde está Maria? Onde estás? Deus vem até nós, restaura esse relacionamento e traz para nós uma nova perspectiva para cuidarmos do nosso corpo. Então a gente precisa cuidar do nosso físico, mas também da nossa saúde mental. Isso é urgente, porque nós estamos adoecidas. E para cuidar da sua saúde mental e do seu físico, você precisa cuidar da sua alimentação. Você precisa praticar atividade física. Você precisa de descanso. Somos multitarefas. Quem aqui não é? Ah, mas eu não trabalho fora. Meu Deus, mas o que você trabalha dentro de casa, toda mulher sabe. Somos multitarefas, são muitas demandas. É casa, é serviço doméstico, é trabalho fora, é empreendedor, é filho, é tarefa, é negócio, é marido, é igreja. Gente, a gente não para. São muitas coisas. E aonde fica o nosso descanso? O Senhor descansou para nos dar esse exemplo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Também precisamos cuidar do nosso emocional. Porque se a gente não cuidar do emocional, vai ter uma desestrutura, né, no nosso equilíbrio. Como que é isso? Cuidar das emoções é não sermos dominadas por elas. Gente, nós somos seres de sentidos, né? De tato, de afeto, de abraço, né? Nós temos características, nós somos carentes.
Nós precisamos um do outro, porque Deus nos fez relacionais. A gente tem que cuidar das nossas emoções. Então você tem que... Não pode se emocionar. Claro que não. Nós somos emocionais. Nós somos assim. Olha bem, Jesus, quando foi até Lázaro para ressuscitá-lo, ele sabia que ressuscitaria Lázaro, mas ele chorou. Ele chorou. Nós somos seres que sentimos emoções, mas essas emoções não podem nos dominar, ao ponto de nos tirar da rota, ao ponto de nos causar problema. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito para ter temperança, para ter domínio próprio, para ter longanimidade, para ter paciência, para desfrutar de relacionamentos com paz e com amor. E isso como? Cuidando do todo, do mental, do emocional, para que numa circunstância difícil da vida que você se encontre, as suas emoções não te dominem e façam com que você peque. E aí a gente tem que ter o quê, gente? Equilíbrio. É preciso cuidar de todo o ser. Porque nós somos seres, né, com um físico, né, com uma mente, né, com emoções, com sentidos, com desejos. E a gente precisa cuidar de todo o nosso ser. O que vai incluir o nosso coração. E coração nas Escrituras é chamado de núcleo da nossa personalidade. É aqui, no nosso coração, que habita a nossa identidade. É ali no meu coração que brotam os desejos e vontades, que vão me fazer adorar mais ao Senhor, ou vão me fazer pecar contra o meu Deus. É ali no meu coração que flui a concupiscência dos olhos, que me levam a ser tentada e que me levam a cair. Como que eu cuido do meu coração? Cuidando de todo o meu ser. Daquilo que entra por aqui, daquilo que chega na mente e faz morada no meu coração. Tá? E aí, a gente tem que entender o seguinte: se você não cuidar da sua saúde de forma integral, olhando sua vida espiritual, seu corpo, a sua aparência, o seu físico e o seu emocional, você vai ter um resultado chamado adoecimento. Nós precisamos cuidar de forma integral da nossa saúde. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que horas mesmo? Tá. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu separei cinco tópicos aqui. É claro, minhas irmãs e amigas, que eu não vou... A pretensão aqui não é trazer para vocês, né, uma coisa muito completa e profunda, porque eu nem sou médica, nem psicóloga, nem nada, mas é fruto de estudo com dependência e temor do Senhor. Eu quero pontuar um pouco com vocês. Nós vamos passar rápido, porque o tempo não permite, seria uma outra palestra para falar disso de forma profunda. Mas vamos pontuar 5 pontos aqui que adoecem a vida da mulher hoje. Então, a gente vai pensar em transtornos e complexos, em traumas, tá? E a gente vai ver coisas que estão acontecendo conosco. Se formos sinceras e olharmos para dentro do nosso coração, que é o núcleo da nossa personalidade, talvez o Senhor possa agir com cura e restauração nessa noite, amém? Transtornos e complexos. Primeiro deles, complexo de inferioridade. Oh, meu Deus! Como a gente sofre com isso. É como se tudo e todo mundo estivesse acima de nós e nos empurrasse para baixo. Não conseguimos enxergar quem somos, porque o complexo de inferioridade nos dá um sentimento de menos-valia e a gente não se aceita e acha que ninguém gosta da gente, nem Deus olha para a gente. E isso destrói a autoestima da mulher. Pessoa com deficiência, a gente tem uma tendência de falar da universalidade do homem, né? Então, a gente fala que todos nós temos direitos iguais, né? E temos que ser tratados iguais, temos que ser respeitados, tratados iguais. Mas a gente também precisa olhar para a particularidade das pessoas. Todos nós temos limitações e deficiências. Eu tenho muitas. Ocorre que a pessoa com deficiência,
ela pode ser afetada na sua autoestima, porque quando nós não respeitamos os seus direitos, de, por exemplo, acessibilidade, né, porque às vezes ela enfrenta uma limitação. E quando nós não enxergamos isso, e não estendemos a mão, e não fazemos a nossa parte, essa pessoa pode ser afetada por uma baixa autoestima, diante da limitação que ela vai sofrer, porque o homem não sabe respeitar o direito do outro. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Síndrome do pânico, solidão. Quantas mulheres estão sendo assoladas por esses adoecimentos? Transtorno de ansiedade. Nós vivemos isso, gente. Quantas pessoas foram diagnosticadas durante a pandemia com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, por diversos motivos que têm assolado a sua vida nessa noite? Você já se perguntou, será que você vive algum adoecimento desse tipo? Depressão. E a gente vê muitas diferenças aqui. A gente precisa entender que desânimo é uma coisa, né? Desânimo, ele enfraquece, ele tira o ânimo, ele te torna apático, né? Ele pode surgir de uma decepção com alguma circunstância, com alguma pessoa, um problema, que também é diferente da melancolia, que vai ser um desânimo mais exacerbado, que vai te trazer um sentimento de inferioridade e vai te deixar por mais tempo nessa apatia. E é quando você precisa, então, estar alerta, porque logo depois você vai estar com a depressão. E a depressão, ela surge por diversas causas, né? Ela tem os sintomas que vêm como é que eu vou falar? De luto, de pós-parto, genética, hereditário. Tem pessoas que, você vê que na família tem várias pessoas que têm e sofrem com a depressão. Problemas reais do dia a dia que se instalam. Prática de pecado, sim. Também vai causar uma depressão porque você não consegue sair do círculo do pecado, do vício do pecado, e você começa a ficar melancólico e triste e se abate uma depressão sobre você. E associada também a vivências pessoais, a medos, a ansiedade que fica muito exagerada e se torna uma depressão. E se não tratada, porque a depressão, minhas irmãs, é doença. É doença. Nós precisamos entender isso e diagnosticar e tratar com remédio se necessário for. Isso é cuidado com o corpo. Deus pode curar? Aleluia, Ele pode e Ele faz, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E os médicos estão aí para que a gente possa se recorrer do diagnóstico correto, do tratamento correto e da medicação correta, se necessária. E a gente precisa entender isso. É uma doença que precisa ser tratada e ela nos dá sinais. Assim como o transtorno de ansiedade, que não é aquela ansiedade comum. Sabe aquela ansiedade normal, que serve para a gente como um alerta? Olha só, está acontecendo alguma coisa, eu preciso cuidar disso aqui. Estou ansiosa demais. Que também é diferente daquela ansiedade. Vai nascer um bebê, vou fazer uma entrevista de emprego, eu estou com um problema que eu preciso tomar uma decisão. Isso gera ansiedade, isso é comum. Agora, uma ansiedade que é crônica, que é persistente, que por qualquer coisa que acontece com você, você já está ansiosa, você não domina, você não consegue pensar no hoje, você está no hoje pensando no amanhã. E aí você está perto de ter um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eles chamam de TAG. Gente, gera aceleração de pensamento, cansaço muscular intenso, tontura e tremores, necessidade de controle, você quer estar no controle de tudo e todo mundo, aperto no peito, respiração ofegante, dores de cabeça, náusea, irritabilidade, sensação de estrangulamento, insônia, baixa concentração. Precisa ser diagnosticado por um profissional, precisa de cuidado. Nós precisamos estar alertas, porque às vezes nosso emocional e o nosso mental está tão carregado e a gente não quer ouvir e o corpo começa a gritar. E aí esses sintomas aqui que eu acabei de falar começam a aparecer.
Por quê, gente? É o que a gente chama de doenças psicossomáticas. E na pandemia, as pesquisas científicas já declararam que houve um aumento considerável de doenças psicossomáticas entre as mulheres de todas as idades, até nas adolescentes. Tá? Então, doença psicossomática é uma doença que é provocada, né, por uma alteração emocional. Está vendo como que se a gente não cuida da nossa saúde de forma integral, o emocional faz o nosso corpo adoecer. E se você não cuidar, você vai parar. E você não vai parar só a sua vida, não. Você vai interferir na vida da sua família, porque isso afeta todos os nossos relacionamentos. Você vai sobrecarregar os seus irmãos da igreja, porque você não vai ter condição de estar aqui bem para cuidar de outros. Nós precisamos ouvir os alertas do nosso emocional. Tá? São doenças que causam sintomas físicos, como dor de cabeça, falta de ar, coração acelerado, tremores, diarreia. E quando você vai ao médico, faz tudo que é exame, nada acusa. Você não tem nada. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi isso. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. E eu vou aqui, ali, e a gente somatiza e o nosso corpo grita. E eu comecei a ter desmaios. E não tinha nada. Fiz todos os exames que você puder pensar. E eu não tinha nada. E o meu médico falou, você está com uma estafa. Você tem que parar. Porque se a gente não ouve e não cuida de todo o nosso ser, a gente adoece. E a gente para obrigatoriamente, porque o nosso corpo não responde mais. Uma pesquisa, tem a fonte aqui no slide, está bem pequenininho, eu sei que vocês não estão vendo, mas depois vocês podem pegar comigo. Apontou, uma pesquisa realizada em 2020, no primeiro ano pandêmico, que mulheres multitarefas, elas são aquelas mulheres que conciliam, né, trabalho doméstico com o trabalho fora do lar, elas estão mais propensas a desenvolver doenças psicossomáticas. Teve um aumento nessa porcentagem durante a pandemia. Mas a pesquisa também identificou algo muito interessante, que mulheres solteiras, mulheres que moram sozinhas e que não têm filhos, apresentaram também uma porcentagem considerável nessa pesquisa, com esse sofrimento psíquico. O coração está doente, a emoção está doente. E aí o corpo padece. Nós precisamos estar atentos a essa demanda. E a gente também tem os extremos, né? A gente tem aqui, primeiro extremo, eu coloco esse exemplo do Michael Jackson, não aceitação de quem somos. Quando a gente não se aceita, chega um momento que nem a gente se reconhece mais se olhar no espelho. Porque você quer mudar tudo. Você não aceita a sua cor do cabelo, você não aceita o seu temperamento, você não aceita a sua vida. Nós precisamos entender que Deus nos fez assim. Podemos melhorar? Claro, tem recursos 1000 para a gente melhorar. Eu não vim para cá hoje sem uma escova, de jeito nenhum. Eu não podia, vocês não mereciam isso. Mas a gente precisa se aceitar como somos. A anorexia é um distúrbio alimentar. A pessoa come e vomita. Não é para a gente julgar, não é para a gente apontar o dedo. Gente, nós estamos sujeitas, todas nós. Isso começa na não aceitação, na baixa autoestima, em problemas familiares. E a gente desenvolve esse distúrbio alimentar, né? É a bulimia, né? E a anorexia é quando você se enxerga de uma forma, você tem um distúrbio de imagem, porque você não quer ganhar peso. E você olha no espelho e você se vê enorme, quando você já está esquelética, ao ponto de ser internada porque não consegue dar um passo. A sua imagem fica distorcida, tamanho adoecimento mental e emocional. Nós precisamos ouvir os alertas e cuidar da nossa saúde de forma integral. Extremos, vigorexia. As pessoas que estão totalmente dominadas pela ditadura da beleza. Vigorexia é quando você quer malhar e tem um excesso de atividade física. Porque você quer ter um corpo sarado.
E você faz tanto atividade física que você se transforma, tem alteração hormonal, você pode chegar até o absurdo de tomar anabolizante, ter problemas na sua saúde, porque o que te comanda é o visual do seu corpo. Você é um escravo da autoimagem. Druncorexia. Não sabem divertir sem uma bebida na mão. Não sabem sorrir sem uma bebida na mão. Bebem para não engordar. Bebem para serem felizes. Aonde está a nossa motivação? Traumas. E aí nós vamos ter tantos. Problemas familiares. Pai, mãe brigando, filho assistindo. E vai crescer. E a descendência vai repetir esse mesmo ciclo. Que não é tratado, que não é curado, que não é resolvido. Preferência entre os filhos. Você prefere um em detrimento do outro. E você vai causar uma baixa autoestima no seu filho, que está vendo isso, mesmo que às vezes você não se dê conta ainda. Problemas nas vidas de solteiro. Essa pesquisa que eu acabei de falar aqui, ela detectou que essas mulheres estavam com doenças emocionais, que estavam atingindo o seu corpo, com depressão, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, porque elas estavam com medo, porque elas escolheram uma vida independente. E aí, a pandemia chegou, o medo da morte chegou. E agora? E se eu não conseguir ter filhos? Eu quero ter filhos, eu quero ser mãe, eu quero casar. E agora? E problemas vão gerando problemas. Não há problema algum em ser solteira. O problema está em você identificar que mulher Deus te criou para ser. Se Deus te criou para ser uma mulher solteira, você vai servir a Ele e vai honrar o seu nome para a glória de Deus. Mas se Deus te criou para ser uma mulher casada, para ter filhos, Ele vai te usar desta forma. Como mulher, nós somos feitas mulheres. Aqui em Gênesis está escrito, e fez Deus o homem e a mulher. Nós não podemos querer nos enquadrar em um tipo que não existe. Traumas psicológicos, maus tratos que começam lá na infância e a gente carrega durante toda a nossa vida. Porque nós não permitimos que o Senhor cure os nossos corações. Assédio, abuso sexual, violência doméstica. Há isso dentro das igrejas. Há isso na sua vizinhança. Pode haver isso dentro do seu lar. Mas você não está sozinha. Porque Deus olha e atende ao nosso clamor. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Padrão inatingível de beleza. Essa é uma doença que foi diagnosticada, um nome dado pelo Dr. Marco Polo. Não podemos viver no passado, gente. Não dá. Não podemos buscar um padrão inatingível. Não é o seu perfil. Então você é alta, né? Tem a perna comprida como a minha, maior que o tronco. Você quer ter perna grossa? Não vai ter. Né? Então o meu cabelo é liso, eu quero ter ele enrolado. Não vai ficar. E a gente precisa entender isso. E esse padrão inatingível de beleza, olha o círculo vicioso que ele coloca a mulher. Ele se forma em mulheres que são expostas a imagens de beleza incomuns na mídia. Incomuns. Então, você olha aquela blogueira maravilhosa, né? Você olha, por exemplo, aquela famosa do Brasil. Quer ser como ela. Gente, ela vive para cuidar da imagem. Não vai dar. Ela é patrocinada pelas grifes internacionais. Não dá para o nosso patamar. Não é? E aí você quer ser aquilo. Um padrão incomum. Um padrão que não é para você. Sem contar que você olha aquela imagem, aquilo entra no seu subconsciente. Eu estou falando de algo extremo, mas talvez você viva isso com uma coisa muito simples, no ordinário da sua vida. Talvez com a sua irmã, talvez com a sua mãe, talvez com a sua patroa, talvez com a sua amiga, com a sua colega de trabalho. E aí,
a gente esquece de entender que aquela mulher que a gente olha e idealiza pode estar sofrendo lá no íntimo do seu lar, lá no mais profundo do seu coração, sendo escrava de uma imagem que ela precisa manter. Isso não é felicidade. E aí esse padrão que entra forma o inconsciente da gente doentio, e a gente entra numa busca incessante por se enquadrar. Isso vai trazer o quê? Terceiro passo do conflito. Vai surgir ansiedade, insatisfação, preocupação excessiva com a imagem e rejeição de alguma área do seu corpo ou do seu próprio temperamento. Doença psicossomática instalada. Tá? É assim que acontece. Transtorno mental comum. Essa expressão foi criada por um psiquiatra, David, e um professor, Peter, para caracterizar sintomas simples, que às vezes a gente não entende o que é, mas você tem constantemente dor de cabeça, fadiga, instabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração, queixas somáticas. Você vive nesse... Espera aí, analisa. Você tem motivo? Porque às vezes a gente tem motivo, mas às vezes a gente não tem motivo. E a gente está com essas queixas rotineiras, incessantes, de forma crônica. Tem algum problema. E a gente precisa estar atento para isso, porque se nós não cuidarmos, vamos adoecer até que o corpo vai gritar, e aí vai ser pior, vai precisar de medicamento, e vai precisar de tratamento. Sabe por que às vezes a gente não entende e não ouve os sinais? Essa palavrinha aqui, negação. Sabe, a busca por se enquadrar, né, em algum tipo de beleza, em algum padrão, em algo que você imagina, que você deseja. Ou então, seu problema não é com a beleza, mas é com a dor. Você sofreu um trauma que você carrega há anos. Você não se aceita. Você sofreu violência. O seu pai te abandonou. Você tem um problema mal resolvido. E você não trata a sua dor. Enquanto não tratarmos a nossa dor, não estaremos inteiras para cumprir aquilo que Deus tem para fazer através de nós. E eu não estou falando isso da boca para fora, porque eu vivi isso. E se nós não tratarmos as nossas dores e não cuidarmos do nosso ser de forma integral, adoeceremos e não usaremos toda a potencialidade que Deus nos deu. Precisamos gerenciar as nossas dores, precisamos gerenciar os nossos sofrimentos. E eu falo isso para vocês, porque lá atrás, quando eu ainda era uma adolescente, eu vivenciei a separação dos meus pais. E eu não aceitava aquilo. E eu cresci quieta, sem falar do meu sofrimento com os meus pais. Eles não sabiam do meu sofrimento. Para eles estava tudo bem. Mas eu alimentei aquele sofrimento. E eu chorava escondido. E eu cresci com isso. Até o momento em que eu não conseguia falar do amor de Deus para as pessoas. E eu sabia que era esse o meu chamado. E Deus falou para mim que se você não trilhar o perdão na sua vida, você vai ficar estagnada no seu passado. E se a gente não enfrentar os nossos problemas e as nossas dores, Deus não muda o nosso coração. Porque a mudança, ela perpassa pelo reconhecimento, pelo arrependimento, pela confissão e pelo perdão. É só assim que há transformação de vidas, minhas irmãs. Não tem jeito. E muitas mulheres que sofrem problemas infinitamente maiores do que esse, que eu narrei aqui, sofrem caladas, e passam uma vida sem tratar a sua vida, o seu coração. E esse ciclo se repete. Você vai viver ele a sua vida inteira, ou você vai passar ele para a sua descendência. Porque a gente pensa que não, mas os nossos filhos observam os nossos comportamentos. E sofrem caladas, sabe por quê? Medo de reprimenda, medo de ser corrigida, medo de alguém reagir com a sua palavra, medo de julgamentos, de que você, que deveria ouvi-la, quando ela falar, apontar o dedo.
Sofrem caladas por medo de serem ridicularizadas, porque somos insensíveis com a dor da outra. Culpa. Carregamos culpa. Talvez tenhamos errado, sim. Mas não precisamos carregar culpa, porque Cristo pregou essas culpas na cruz. Sofrem caladas por vergonha, porque não têm amigas, não têm com quem falar. Às vezes temos pessoas ao nosso lado, caminhando conosco, no ordinário da nossa vida, e não estamos acessíveis para ser um ouvido atento, um abraço acolhedor, uma mão estendida, para que essa pessoa possa conversar, possa falar, possa ser aconselhada, possa se sentir acolhida e pertencente à comunidade de Cristo. A autossabotagem, a procrastinação, a vitimização vão impedir que Deus cure o nosso interior, que Deus liberte a nossa vida de traumas, de síndromes, de ansiedade, de depressão. No entanto, não é uma questão simplista, a gente sabe disso, tá? Não é simples. Há casos em que não vai bastar uma escuta ativa, um abraço acolhedor, um ouvido atento. Vai ser preciso um encaminhamento médico, psicológico, multidisciplinar. E a gente precisa fazer, porque isso é doença e doença tem que ser tratada. E a igreja tem que estar sensível para isso, porque aqui é lugar de doente. Dor não se subestima. Você quer ajudar a sua irmã, a sua amiga, a sua vizinha, quem quer que seja a sua própria vida. Entenda, tem que olhar o problema. A sua dor é uma, você sente de uma forma, ela vai sentir de outra forma. A gente não pode subestimar a dor. E a ajuda precisa ser considerar, né, todo o ser da pessoa, igual eu falei aqui, físico, mental, emocional, espiritual. E o contexto que essa pessoa está inserida. Muitas vezes as pessoas estão inseridas num ambiente totalmente diferente do seu. Você não vai ajudar essa pessoa com um monte de jargão evangélico que ela não conhece. A gente precisa entender o ambiente que estamos inseridos para sermos mãos estendidas e acolhedoras para levar o evangelho e a palavra de salvação. A gente precisa ter um olhar holístico, olhar o todo, compreender aquela realidade, né? Considerar e não repetir, né, ciclos errados nesse processo. Jesus quer libertar as nossas vidas. Ele veio para isso, minhas irmãs. Esse é o propósito do Senhor. Nós não temos que ficar o tempo todo empoderada. Se tem algo que tem que me empoderar, que seja o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos ser Mulher Maravilha, andar de salto alto, andar na moda, com a cor da tendência. Nós não temos essa obrigação. Nós não temos que nos vestir com a roupa da moda. Nós não somos escravas de um culto do corpo, escravas de um padrão de beleza, de um determinado tipo. Nós não precisamos viver uma vida remoendo dores e culpas do passado, porque Cristo morreu na cruz e nos libertou pelo sangue. Ele não nos comprou com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue do próprio Senhor Jesus, o único Filho. Nós não temos que carregar culpa, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas. Ele levou sobre si. E Ele nos perdoa e não se lembra mais dos nossos erros. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Mas como falar de tudo isso? Como falar dessas verdades? Né? Como falar dessa perspectiva correta de como viver com o nosso corpo nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo onde há desigualdade social, onde há preconceito, onde há individualismo, materialismo, onde nós mesmas não temos olhado para o nosso lado. E aí a gente vai pregar sobre isso? Como? Como viver isso? Primeira coisa, pare de se comparar. A comparação destrói as mulheres. Somos únicas, somos obra-prima do Criador, criadas com características, com estilo próprio, para cumprir uma obra certa para cada uma de nós. A Bíblia nos fala que Ele deu dons e talentos para cada uma de nós, o serviço certo à nossa espera. Adoecimento, precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade,
Você não é independente, porque não existe independência no reino de Deus. Somos dependentes do Senhor e somos interdependentes entre nós. Somos feitas para caminhar juntas, de mãos dadas, nos fortalecendo, buscando na palavra do Senhor o recurso para a solução das nossas mazelas. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes mulheres estão abandonando a comunidade da fé, porque não encontram acolhimento, porque não se sentem pertencentes, porque estão doentes e a gente julga, a gente subestima, a gente manda ela procurar que pecado ela está nele. Nós precisamos entender que para estarmos bem, para cuidar da comunidade de fé, precisamos primeiro cuidar de nós, da nossa saúde de forma integral. E aí, para isso, você precisa entender o que é essa palavra: autoconhecimento. Você precisa de autoconhecimento. Mas não é esse autoconhecimento de autoajuda, não, porque isso não é bíblico. É um autoconhecimento para saber quem é você. Quem você é? Você é filha de Deus? Para você saber isso, você precisa conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Para você entender qual é o propósito da criação. Para você entender por que Deus criou o homem, para que Ele te criou. Você precisa também ter um relacionamento com Ele. Com o relacionamento, nós passamos por dificuldades. Verdade ou mentira? Porque esse mundo jaz no maligno. Porque a nossa carne é corrupta. Porque nós só vamos ser revestidos por um corpo de glória quando Cristo voltar. Enquanto isso, estamos sujeitos, somos vulneráveis, somos pecadores, miseráveis pecadoras. Como Paulo fala, ele sabe o que não tem que fazer, mas é aquilo que ele, e assim somos eu e você. Precisamos de nos relacionar com o Senhor para fortalecer a nossa caminhada. Precisamos alinhar o nosso bem-estar de forma integral. Saúde física, mental e emocional e espiritual andam juntas, nunca dissociadas. É junto. Nós somos um só ser. E esse autoconhecimento, toda vida, todas nós aqui fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma dádiva. Como não nos aceitar? Como não entendermos que Deus nos fez assim com um propósito? Quando Ele nos criou conforme a sua própria imagem, seres espirituais, pensantes, que amam. Somos importantes para o Senhor e membros de um mesmo corpo. Somos um só. Não é por qualquer coisa, mas é porque o sangue daquele que morreu na cruz em meu e em seu lugar nos uniu e nos fez uma. Gente, isso é grandioso demais. Nós precisamos parar, olhar para a nossa pequenez